A santa paz de Deus, meus amados irmãos e irmãs do canal. Irmãos, testemunho com o irmão Nilson de Curitiba, no Jatobazeiro, Mogi Guaçu. Deus abençoe a todos, fica com testemunho. O Tiago estava passando que não tem liberdade para os testemunhos. Mas ele falou que se eu sentisse, podia contar uma aula. Glória a Quando Jesus, nessa liberdade eu tenho um sentimento bom. O Senhor fez muitas obras. E a maior obra que Deus fez foi comigo. Senhor, agradeço a Deus porque o Senhor, no tempo certo, nos chamou na sua graça. E há um tempo tudo determinado por Deus, né? Assim, que nós sempre falamos. Minha mãe, ela completou agora em agosto 86 anos de idade. Ela batizou com 12 anos. Ela tem 76 anos de batizado. Ela, meu pai, meu avô, mãe da minha mãe, foi batizada pelo saudoso irmão Alfredo de Souza. E fazia comum com ele lá no sítio, num lugar com o nome Água do Sabiá, na época era município São Ciro do Pavão, perto de Londrina. Entendi. Hoje não existe mais a casa, mas existe onde que era a casa dele, a marca no terreno. Tem o tanque de batismo que era na fazenda, existe, está desativado, mas existe lá. Tem uma igrejinha lá no sítio. Na época eu lembro, quando era criança, que ele tinha uma orquestra de mais de 20 irmãos na fazenda lá no sítio, onde que era. Hoje tem em torno de 25 batizados lá. Mas eu louvo a Deus que no tempo certo eu fui para Curitiba, em 78, 80, conheci minha esposa, ela não servia a Deus. Mas o Senhor preparou, casamos e depois de 10 anos casados, ela que era família católica, ela falou, nós não temos religião, nós temos que ir para a igreja. Qual igreja que vamos? Ah, vamos para a casa do teu avô. Meu avô era porteiro lá no sítio, atendia lá, de vez em quando nós ia lá no sítio, ia com ele para a igreja, perto da igreja, 1 quilômetro, mais ou menos assim. Eu glorifico a Deus que o Senhor, por misericórdia, Ele mostrou o meu batismo. Obra muito bonita, no dia 3 para o dia 4 de junho de 92, o Senhor me mostrou na madrugada o meu batismo. No dia 7 era um domingo, eu convidei o cooperador onde nós estávamos congregando para ir no batismo, nos preparou, nós fomos. Quando nós estávamos, metade nós irmãos do batismo, ele levantou um ancião, um saudoso irmão José Natal, um carioca, bravo carioca, mas Deus usava muito lá em Curitiba. De repente levantou e falou, Deus fez obra com você, rapaz. Você estava num lugar terrível, não dá nem para falar aqui. E Deus te guardou naquele dia, se Deus não guardasse você, nem nosso teu existir. Daí a gente faz algumas coisas erradas no passado, né? Né, vizinho? Né, irmão? Mas chegou a hora, o Senhor, a misericórdia, ele abraça e traz nós. E o Senhor falou dessa forma, e ele falou, se Deus não tivesse guardado você naquele dia, nem cinza tu existia. Meu Deus do céu. Daí eu fui lá na cidadinha, no sítio, olha o nome do lugar, Matão. Era gente brava para todo lado. E eu estava lá numa festa de casamento e deu um problema lá, injustamente comigo. E de repente, do nada assim, um rapaz implicou comigo porque eu estava saindo assim no escuro e tropecei numa bicicleta. E quando eu tropecei na bicicleta, eu chutei aquela bicicleta, eu não tinha costume de xingar mesmo, apareci no meio de tanto lugar, me deixaram essa bicicleta no meu caminho e chutei. Não andei 5 passos, apareceu um cidadão. 38 engatilhados no meu tempo. Falou, se você for homem, chuta novamente que eu vou te matar agora. E eu, bobo, ignorante, estava armado também, não tenho medo de morrer não, cara. Aí nós dois. Quanta
ignorância. Mas daí o nome glorifica a Deus que Deus não olhou para essa ignorância, conversando com aquele moço, chegou o sogro dele, chegou o tio dele, com 2 primos, mais os amigos. Quando ouvi, nós estava cercado. E ele, não, o moço não me conhecia, mas os outros tudo eram meu amigo. Inclusive, aquele moço iria casar no sábado seguinte, que era dia 21 de maio de 77. E de repente, o sogro dele falou para ele: ô, os meninos, para com isso, não sei o quê. O Nilson, que sou eu, meu amigo e tal, o pai dele, meu amigo. Daí eu falei: não tem nada a perder, não, você vai casar, sabe o que vem, rapaz, né? Então pensa no futuro teu. E o nome glorifica a Deus que quando naquela conversa eu falei para ele, ele com o revólver atirado em cima do meu coração: isso não é brinquedo de criança, me dá esse revólver. Eu nome glorifica a Deus que ele me deu o revólver carregado, eu descarreguei e passei aquele revólver para o sogro desse seu Heleno, um pernambucano, muito gente boa, e ele falou: depois o senhor devolve para ele. Aí nós tivemos para mim, eu fui para outro lugar, e passou-se os anos. 77, dia 14 de maio, 77 até 7 de junho de 92, o senhor falou comigo: se eu não tivesse te guardado, não tinha nem cinza tua. O senhor me levou a minha mente lá no cemitério da cidade. E eu sabia, que eu vi um dia, era jovem, eu vi, tinha um ossário lá, o pessoal desenterrava os mortos, e depois de 3 anos, os ossos jogavam dentro do ossário. Quando enchia, tocava fogo, ficava só cinza. Meu Deus, não ia ter nem cinza mesmo. Vê que Deus fala em mínimos detalhes para não entender. Bendito é o nome do Senhor. E o Senhor tomou os caminhos, daí Deus dava por um ancião. Hoje é o teu dia, Deus já mostrou o teu batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e vem batizar. Glorifico a Deus que quando me troquei na central de Curitiba, no bairro Portão, antiga congregação, eu vi, depois que eu troquei, eu vi que Deus tinha me mostrado, era o vestiário da congregação central de Curitiba. Então, Deus tomou os caminhos, eu vi o meu irmão sendo batizado, vi o outro na minha frente para ser batizado, o outro atrás de mim, e aquilo até hoje está gravado na minha memória. Glorifico a Deus que, sendo batizado, o Senhor muito me visitava, quando no finalzinho, o ancião que estava às águas, o saudoso irmão Sebastião Mendes de Moraes, ele falava assim: vamos dobrar a comunhão, porque tem uma alma, uma irmã que está acorrentada, não tem força para descer as águas. Eu vou sair das águas só depois que ela descer as águas. De repente, a minha esposa desceu as águas, foi batizada, ele iniciou o batismo naquele dia. O Senhor chamou 115 almas. Glorifico a Deus que o Senhor tem nos ajudado. Fui para a administração em 93, em 98, o irmão nos chamou para ajudar ele no atendimento da obra de Deus na prisão, no bairro Aú, que tinha ali em Curitiba. Essa prisão não existe mais, foi desativada em 2006. Nós começamos uma obra, ali a pedido, ali a pedido de um músico de Paranavaí, 23 anos. Aquele músico era inocente de um crime que os amigos dele cometeram, e por ser amigo envolveu ele, pois amigo envolveu o servo de Deus. Mas ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. No momento do crime, que foi cometido a 100 quilômetros de Paranavaí, ele estava dentro da comum dele tocando o seu trombone. Então ele estava preso inocentemente, daí correu todo o processo, mas ele ficou ali para anunciar a palavra de Deus, naquele lugar, para mandar entender o poder do amor de Deus. Muitas das vezes nós entramos em dificuldade para que Deus faz obra espiritual. E ele foi parar naquela prisão para anunciar a palavra de Deus, teve culto ali. E quando nós chegamos naquele presídio, no primeiro culto ali, que foi no dia 22 de fevereiro de 98,
estava um ancião mais velho do setor ali de Jardim Pinheiros, e Deus deu a graça que era da administração, mas fui chamado para ir com ele, e um regional também ali do setor de Jardim Pinheiros, Curitiba, onde o senhor tomou esse caminho, nós estávamos 3. E quando terminou o culto, nós estávamos conversando com aquele irmão que havia pedido culto naquela prisão, que tinha em torno dos 80 detentos, presos naquele culto. E novo glorifico a Deus, que de repente lá do fundo apareceu o moço que falou: eu te conheço. Aí eu olhei assim, porque eu trabalhava na área da segurança pública do Estado do Paraná. Eu falei: será que eu conheci esse homem já? Será que eu conheci? Achei que era ele me conhecia. E fiquei um pouco apreensivo, mas eu olhando assim, fiz uma busca na memória, não conhecia ele. Aí ele chegou para o ancião: um dia eu tentei te matar, hoje eu quero ser batizado pelo irmão. Eu glorifico a Deus que de repente nós vamos ouvir a história do moço. O moço, para mim, antes disso, preso para mim, não tinha direito à salvação em nada. A gente vai entendendo, a gente é criança, vai caminhando, vai entendendo. O Senhor Jesus, ele veio para os enfermos, para os doentes. Não tem preso que o Senhor não pode perdoar. Mas o Senhor fez isso até quando alguém estava morrendo com ele lá na cruz, assim. Mas o que aconteceu? Aquele moço contava a sua história. Dizia ele que fazia 22 anos naquela época, que a sua mãe já servia a Deus, e orava a Deus para Deus fazer obra com ele e converter ele. Mas ele era pistoleiro, um homem terrível. De repente não queria saber de nada. E de repente, na região que eles moravam, lá no interior do município de Rio Branco do Sul, naquela época era um lugar muito terrível, muita violência de pistolagem, e assim ele morava naquele lugar. E tinha a obra de Deus naquele lugar já. E o nosso ancião, ele teve lá atendendo um batismo, e a esposa desse pistoleiro foi batizada por ele. Ele começou a perseguir o irmão para matar o irmão, mas o irmão não morava na região, morava em Curitiba, não tinha contato com ele. Um pouquinho que se ele voltar aqui, ele mata esse homem. E passou os seus tempos, o irmão voltou para atender outro batismo lá. E quando o irmão voltou para atender outro batismo lá, num dia de muito calor, as irmãs estavam sob a luz do sol, sendo molestadas pelo sol. E os irmãos estavam embaixo das árvores, no sítio. De repente, ele teve uma ideia, esse pistoleiro. Quando ele descia as árvores para batizar as almas, ele bateu ele na árvore. E assim ele fez. Ele estava com a calibre 12, cano cerrado, e embaixo do peleito, na cela de um animal. E de vez em quando ele levava a mão para conferir ali. Isso ele contando para nós. Quando, de repente, servo de Deus foi orar, a primeira oração, o Senhor dava dele orar: Senhor Deus, mostra para os incrédulos que está aqui que o Senhor é Deus desse povo. Manda uma nuvem, faz sombra para a tua serva, que o sol está molestando ela. Continua a oração. Quando terminou a oração, tinha uma nuvem fazendo sombra para amanhã. Daí ele dizia que, olha que oração forte, mas ele vai morrer daqui entrar nas almas. Quando o servo de Deus desceu nas almas para batizar as almas, ele foi pegar a arma, a mão travava e não conseguiu pegar a arma. Terminou o batismo, ele não conseguiu pegar essa arma, se envolveu com esse problema, o servo de Deus, a irmandade foi embora, ele nem viu. De repente, passou na casa da mãe, a mãe, ele contou para a mãe, a mãe disse: opa, a mãe faz uma oração dele para Deus converter a tua alma, um dia você se crente, e ora para Deus fazer igual fez com a mãe. No dia que a mãe se batizou, que ela se trocou, quando ela foi descer as águas, ela viu fogo descendo do céu sobre a cabeça da irmandade, e Deus selou ela com a promessa. E
E a mãe pede a Deus para fazer a mesma coisa com você, rapaz. Aí, em 2001, eu estava de auxiliar de cooperador num lugar que não tinha cooperador, no sítio por nome, região Conceição da Meia-Lua, Campo Mar. Dá 37 quilômetros da minha casa, Curitiba, até esse lugar. E eu louvo e glorifico a Deus que eu tinha missão de atender uma vez por mês o culto ali, que era o segundo domingo. O cooperador ia para em Curitiba e veio para lá para atender o culto. Eu estava atendendo o culto e eu senti de contar essa obra, e Deus deu a graça de contar a obra e falar o nome do moço. E no testemunho falava Jacir Vaz da Silva. Ele, no dia do batismo dele, dia 13 de junho de 98, 6 convertidos dentro daquela prisão. Quando de repente nós deu a graça de ajudar ele a se trocar, e quando o Jacir foi o primeiro que pisou nas águas. Quando ele parou o pé dentro da água, no tanque portátil, deu o seu ouro com a promessa. Daí levantou uma irmã lá no fundo da igrejinha. Irmã, é verdade, esse é o meu filho. Esse é o meu filho. Hoje eu orei em casa, queria saber com Deus. Meu Deus, onde está o meu filho? Está vivo, está morto, está preso. Onde que vive? O moço sumiu, não sei mais onde que está. Agora o irmão está dizendo que ele está preso, mas está servindo a Deus. Eu louvo e glorifico a Deus, que foi uma alegria muito grande. Ela testemunhou em cima do meu testemunho, terminei depois, mas eu glorifico a Deus que, depois de passado o tempo, o Jacir saiu da prisão, Deus preparou o casamento, foi um dos irmãos que mais ajudou a obra de Deus naquele tempo, ali dentro da prisão, evangelizando. O senhor, depois ele foi transferido para Central ali, Penitenciária Central. Ali ele foi feito um teste com ele. Aqui tem moço, de repente tem alguém que está envolvido com droga, com porcaria no mundo. Se cuide, o mundo é terrível. Quando ele chegou lá na central, lá em Pirapara, que é a central do Paraná, prisão central, alguém de uma facção convidou ele para entrar na facção. Ele falou, não, eu não posso, eu sou crente. Daí ele falou, não, mas tem que vir, senão você vai morrer. Eu tenho essa carta até hoje, que ele me escreveu na época. De repente, ele falando assim, ele fechou o olho achando que seria morto por os membros daquela facção. De repente, quando ele abriu o olho daquela sala, eu estava sozinho, tinha chorado, foi para o pátio. Quando chegou no pátio, o pessoal estava lá, aquele que se chamava líder daquele grupo, disse para ele, você tivesse traído o teu Deus, para nós você não servia aqui. Se você traísse o teu Deus, iria nos trair também. Mas agora você começa a atender culto da tua igreja aqui, está tudo bem, ninguém vai mexer com você. Irmão, o inferno muitas das vezes quer te dar medo, quer te assustar. Mas nunca, ainda que a carne treme, mas nunca diz não para o nosso grande Deus. E o Senhor preparou nessa prisão, no Aru, no espaço de 8 anos e 3 meses, 10 batismos, chamou 30 almas. Lá nós vimos aidético ser liberto. Nós vimos tuberculoso no último estágio para morrer. Deus converteu e nos deu todo. Nós vimos um tetraplégico que acidentou e estava à beira da morte, era um dos líderes de facção. Deus converteu, está lá em Curitiba servindo a Deus. Liberto. Coluna nova, pulmão novo.
No dia do batismo dele, ele estava com câncer no osso da perna que havia fraturado. Deus libertou ele. Irmão, nosso Deus, em que nós servimos, tudo pode para benefício nosso. Por isso eu glorifico o nosso Deus de todo o meu coração. E daqueles que nós vimos naquela prisão, que deu crédito à pregação, deu crédito à palavra de Deus, está livre e servindo a Deus. Esse que era para ficar o resto da vida na cadeia, passou acidente lá perto de Tubarão, Santa Catarina, bateu o carro, fraturou a coluna, ficou tetraplégico. No hospital do Sistema Penitenciário do Paraná, Deus deu coluna nova para ele. Nós vimos ele entrar carregado pelos amigos para assistir o primeiro culto. Ele tinha medo de morrer pelas obras do inferno e pedia a Deus para não deixar. Deus fez obra, converteu, esclareceu a graça de Deus para ele. E naquele dia do batismo dele, Deus chamou o companheiro da qual fazia parte da família dele. Provado ao extremo, foi assaltado, atiraram ele, não morreu, está lá. Faz hemodiálise 3 vezes por semana. Bendito é o nome do Senhor, está lá firme e servindo a Deus. É um motivo para nós muito glorificar a Deus. Por trás da frente, uma obra de conversão, uma senhora, 82 anos. Vou resumir porque o tempo não espera. Quando nós estávamos fazendo a visita para orar para ela, ela pediu para o neto dela nos convidar para ir orar para ela, o senhor preparou meus fomos. Quando chegando ali, a casinha dela pequena, de água, morava a filha dela numa casa maior no sul, e ela nessa casinha do lado, na frente, falando do amor do Senhor Jesus, da sua palavra, doutrina, ensino. De repente ela falou: irmão, eu já tenho minha religião. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando da graça do Filho de Deus. E a graça é uma só. Religião tem muitas, mas a graça é uma só. Onde não tiver a doutrina do Senhor Jesus Cristo, é religião. Criação do homem. Pode isso, pode aquilo, pode aquilo outro. Mas não pode a doutrina do Filho de Deus. E quando Deus dava de falar isso, Deus dava de falar para ela assim: agora nós vamos orar. Só tantos anos com essa enfermidade terrível, ela tinha tido 2 AVC, estava 34 anos de cama. E a filha dela estava cuidando dela, mãe desse irmão que havia pedido para nós ir orar para a avó. E eu logo glorifico a Deus que quando nós oramos, em seguida a oração, eu pedi para a filha dela, qual cuidava dela, para abrir a Bíblia no nome do Senhor Jesus. E Deus ia falar com ela. Ela abriu em 1 de João, no versículo 12 e 13, fala que o Senhor Jesus veio para os seus o rejeitaram. Mas todo aquele que o aceitou, foi dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Daí Deus dava de explicar para ela o que, quando nasce uma criança, o pai e a mãe vai no registro, então se conhece quem é pai, quem é mãe, e aquela criança sabe quem é o pai e a mãe. E o pai sabe quem é o filho, a mãe sabe quem é o filho. E ele, explicando quando as palavras, foi falando da idolatria, ela não sabia o que era idolatria. Eu dei de explicar, e falando para ela assim: olha, dona Lourdes, no céu não entram os cães, os feiticeiros idólatras,
e todos que amam cometem a mentira. E ali, encerramos, fomos embora. Naquela madrugada, Deus mostrou para ela o céu. Pela manhã, a filha foi ver ela falou para a filha: filha, tira toda essa idolatria aqui da minha casa, porque agora eu só vou adorar Jesus Cristo, Filho de Deus. Mãe, nós já temos a nossa religião. Não, filha, você não entendeu. E agora, diante só a Jesus Cristo eu vou adorar. Chama o irmão que eu quero me batizar. Nós estivemos lá, foi confirmado, foi feito o batismo da serva de Deus. Deus chamou ela na graça. E ela teve a oportunidade de congregar uma vez com nós. Foi na cadeira de roda, quando ela entrou na nossa congregação. Foi bem simples. Ela olhou assim e dizia assim: meu Deus, como é linda a casa de Deus. Nunca tinha ido. De repente, ela ficou mais enferma. 58 dias depois do batismo, o Senhor recolheu a sua serva. A filha que cuidava dela está congregando. O neto que pediu oração para a avó naquele dia, esse ano o Senhor recolheu o nosso irmão Fabinho. Obra bonita Deus fez com o Fabinho. Por isso, nós devemos estar preparados. O Senhor Deus cuidava do pátio, abria até a porta dos carros para as irmãs descer, aquele carinho com todo mundo. Como tivemos junto numa quarta-feira, numa sexta, no domingo, na segunda. Quando foi na próxima quinta, Deus permitiu que ele se arruinasse, foi para o hospital, foi ungido 3 horas da manhã, 7 horas da manhã da sexta, Deus recolheu. Nós não sabemos, um homem cheio de saúde, de repente sobreviveu. Mas de tudo dou graças a Deus, porque são muitas obras. O São Miguel, aonde Deus dá graça, atendeu ao Mirante de Tamandaré. É do lado do Jardim Pinheiro, Santa Felicidade. Está dentro do município de Almeida de Tamandaré, mais ou menos 300 metros. Nós temos guerra lá. Mas o Senhor já ressuscitou morto. Já alguém entrou de muleta, com muleta andando dentro da igreja, na palavra 23 de Salmo, o Senhor libertar e sair andando liberto. Estamos com 2 casais que quer se casar para batizar. Ajuda nós em oração para que o Senhor complete a obra. Trouxe e levarei a vossa salvação com a santa paz de Deus.